Isso, né, Paulo? Não tem mais. Hoje, ou sintoniza, ou então fica no atraso. Inclusive, ninguém pode ficar no atraso, porque a informação é fundamental para a vida da gente. Eu queria aqui fazer um apelo ao pessoal do Ministério Público. Pessoal do Ministério Público, pessoal aí do Poder Judiciário, Ministério Público tanto do Estado quanto federal. Paulo, não faz sentido. Há menos de 20 dias, a gente estava ouvindo aí os papagaios de rádio que repetem apenas o que determinados governantes mandam dizer, que o Piauí tinha obras emergenciais para serem tocadas com um tal de empréstimo. Você sabe disso. Obras emergenciais. Era um tal de empréstimo que tinha que vir urgente, porque senão o Piauí parava. Tinha obra em lugar tal, no interior mais recôndito, há pessoas reclamando da construção de um calçamento, de uma estrada vicinal, de uma ponte. E eu disse até o seguinte, aqui o que não falta é obra inacabada. O governador foi para a televisão, foi para o rádio, disse, olha, a oposição está impedindo que o dinheiro chegue aqui no Piauí. E aí já está com mais ou menos 20 dias ou mais que chegou esse dinheiro desse empréstimo aí, que não é a segunda parcela, porque a segunda parcela é aquilo que eu disse, não foi liberada. Não foi liberada porque depende da prestação de contas da primeira parcela, daqueles 622 milhões, que você é sabedor. Se não prestar, a conta não libera. E o ministro já disse que não libera, o presidente da Caixa já disse que não libera, o Ministério Público entrou com a ação, inclusive tem uma investigação tocada pelo senhor Tranvanvan Feitosa, que foi o mesmo que caçou o ex-governador Mão Santa, naquele caso rumoroso dos crimes praticados nas eleições de 98. E o Tranvanvan apresentou a denúncia foi consistente e o Monsanto foi cassado. Então ele está investigando essa história do empréstimo. Logicamente que a gente não consegue, evidentemente, falar com ele sobre o assunto, porque é uma investigação, não é? Essas coisas têm que funcionar dentro daquilo que eles chamam de autos do processo. Mas o fato, querido amigo, é que eu queria saber onde é que está esse dinheiro. 315 milhões de reais. Já que não prestaram conta da primeira parcela, não receberam a segunda parcela daquele primeiro empréstimo, Finisa 1. Chega o Finisa 2, já está com quase um mês que esse dinheiro está aqui. Não começou nada ainda. Duplicação está parada. Hoje eu passei lá, hoje eu fiz questão de passar por dentro da duplicação. Essa pseudo-duplicação que estão fazendo desde 2011, vai fazer 10 anos aquilo ali. É um cemitério de obras inacabadas, esse estado. Lá naquele Rodoanel, do mesmo jeito. O senhor governador com o seu secretário de transportes foram lá na semana passada fazer uma visita dizendo que iam retomar as obras do Rodoanel. Conversa. Já há denúncias, ontem mesmo a Assembleia Legislativa fez uma sessão e na sessão houve denúncias de que o dinheiro desse empréstimo está sendo reajustado para finalidades outras, que não aquelas que foram efetivamente contratadas. Pelo menos são o que os deputados de oposição estão dizendo. Hoje vai ter, inclusive, uma audiência pública para tratar sobre outro escândalo, que é aquela questão dos recursos consignados. Dinheiro que o servidor público do Estado toma emprestado no banco, não é? E o governo do Estado, usando o governo do Estado como avalista, o governo do Estado recolhe o dinheiro junto ao servidor e não repassa para os bancos. Então a dívida hoje é de 240 milhões de reais de servidores públicos do Estado do Piauí. Tem N servidores com o nome no Serasa. Mas alguns que são defensores, porque não deixa de ter o percevejo de governo, mesmo estando morrendo, mesmo estando na lama, ele não deixa de bajular. Não, mas isso aí é o seguinte, basta a pessoa ir lá e dizer que é o empréstimo do governo que eles tiram. Sim, mas nem devia acontecer isso. Nem devia, o dinheiro não já está sendo descontado do servidor. Por que não foi repassado esse dinheiro? É o mesmo caso do IAPEP Saúde, do Planta. São recursos que são descontados na conta do servidor, do vencimento do servidor. Por que não estão sendo utilizados para fazer o pagamento das clínicas, dos laboratórios, a fim de que os servidores possam ser bem atendidos? E por aí vai.
Quer dizer, é muito dinheiro se for atrás de todo o dinheiro que já chegou nas mãos desse governador. E não vá falar em governo do Estado, não, porque o governo do Estado ele é impessoal. O governo do Estado era o que deveria ser, segundo o artigo 37 da nossa Constituição Federal. Impessoal. Você fala do governo do Estado, você está falando de servidores, gente que trabalha, gente que produz. Você está falando do governo do Estado, você está falando de prestadores de serviços que fazem parte da estrutura administrativa, embora não sejam efetivos, mas é gente que trabalha, é gente que produz. Você está falando das instituições do Estado, do governo. E essas pessoas não são responsáveis por essa situação que nós estamos vivendo aqui, de dúvida, de insegurança jurídica, de desconhecimento sobre a verdade dos fatos. Quem é responsável por isso é o governador. Ah, mas se outra pessoa não quer falar, é problema de outra pessoa. Se não quer cumprir com sua obrigação como jornalista, que não cumpra. Por isso que eu digo, esses caras que ficam aí no rádio, tripudiando da gente, esse camarada aí, se fosse bom, estava na televisão. Não, não estou em televisão. Estou aqui na Rádio FM Cultura. Se fosse bom, estava lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. E também pouca gente conhece a minha história. Mas há pessoas que conhecem, porque está nos livros que eu escrevo. Eu estive no Rio de Janeiro, Paulo, lá no treinamento do Sistema Globo de Rádio. E 2 ou 3 vezes depois de fazer incursões em áreas de favelas para fazer matérias policiais, eu até trouxe esse comentário certa feita, numa das minhas matérias aí, eu descobri por que é que em toda a birosca do Rio de Janeiro, você pode até ter um tampo de madeira no balcão, mas o balcão é todo cimentado, é todo de concreto armado. Porque é bala, meu amigo, para todo lado. E eu não posso correr. Entendeu? Eu não posso correr. Então, ou eu fazia uma opção por não cobrir matérias daquele jeito, ou fazia uma opção por me desligar do treinamento e, evidentemente, de uma possível futura contratação. E foi o que aconteceu. Com relação a São Paulo, isso aí são outros 500. Estou dizendo assim porque eu vejo comentários toda hora, né? Denegrindo a imagem do jornalista nas redes sociais. Com relação à imprensa local, todo mundo já sabe qual é meu pensamento sobre a imprensa local. Pode até ser que um dia, havendo a redenção dessas pessoas, eu reflua do meu pensamento. Mas, por enquanto, eu não vejo motivo nenhum. Nós não chegamos a entendimentos sobre números, sobre cifras, sobre valores de salários. É muito simples a razão. Eu não trabalho para 3, 4 senhores. Eu só trabalho para o jornalismo. Se eu não puder receber bem como jornalista, eu prefiro não fazer. Porque não adianta eu ficar conversando fiado aqui para as pessoas e hoje ou amanhã a pessoa diz, olha esse vendido, olha esse venal, olha esse jornalista que não diz a verdade, que não, fica cobrando dos outros e ele é o primeiro a fazer o que é errado. Santo Antônio, o Santo Antônio, quando o exemplo fala, a palavra cala. Reflita sobre isso, meu caro ouvinte, meu caro Paulo. Quando o exemplo fala, a palavra cala. Qual o exemplo que essas pessoas estão dando? Pelo menos eu estou fazendo aqui o que tem que ser feito pelo jornalista. Sintonize aí em outras emissoras de rádio e veja o que é que eles estão fazendo. Estão fazendo adulação. Outro dia eu vi uma rádio onde eu trabalhei por muitos anos defendendo a soltura do criminoso condenado de São Bernardo do Campo, aquele Luiz Inácio Lula da Silva. Está preso, condenado a 12 anos e 1 mês. Ninguém é preso e condenado por nada. A pessoa só é presa e condenado por crime. E aqui tinha um amigo meu que dizia, quando o Lula for preso vai ser um clamor nacional. Clamor nacional, o povo vai se revoltar na rua, vai ter barricada. Não teve barricada de coisa nenhuma. Meia dúzia de vagabundos da marca dele fizeram barricadas interditando a passagem das pessoas que queriam trabalhar. Entendeu? É verdade. Mas eles não fazem nenhuma barricada buscando saber por que meu amigo Paulo Araújo e ouvintes da nossa querida FM Cultura Teresina, que esse governador já recebeu 5 bilhões de reais de empréstimos, segundo a coluna do jornalista Osmo Tavares, e até hoje ninguém sabe onde entrou esse danado desse dinheiro. Porque as obras que ele encontrou paralisadas, ele fingiu retomá-las, foi o caso do Rodoanel, na véspera da eleição de 2016, e parou logo imediatamente depois da eleição. E
essas auditorias que foram realizadas até agora, Tribunal de Contas do Estado, Caixa Econômica Federal, elas apontam um desaparecimento de 270 milhões de reais. Agora o governo tem que explicar isso. Não é ficar dizendo que a oposição está torcendo contra o Estado, não. Através dele próprio, governador, e dos seus papagaios, que ficam ocupando espaço nas emissoras de rádio e televisão para ficar atacando a honorabilidade de quem quer trabalhar. Porque se eu fosse vagabundo, sustentado por governo, eu não estaria aqui 7 horas da manhã para fazer esse programa para vocês. Eu não acordaria 4h30, 5 horas da manhã para sair de Altos, pegando o maior engarrafamento que se possa ter, com tantos carros e tanto risco, numa rodovia que já deveria estar duplicada desde 2012 e que já veio dinheiro de empréstimo para essa duplicação 3 ou 4 vezes. E não é feito. Eu estaria lá com eles, no microfone deles, babando o microfone deles. Mas eu quero estar livre para falar. É imprensa livre, é liberdade de expressão. E, claro, também há espaço para que as pessoas que fazem parte ou de governo, ou de prefeitura, de poder público, quaisquer que sejam as autoridades, se manifestarem sobre aquilo que se coloca. Porque se tem uma coisa que nós defendemos, e eu particularmente defendo, é a liberdade das pessoas manifestarem o seu pensamento, a sua expressão. Se elas estiverem cometendo impropriedades, que elas paguem por isso. Agora, o que não pode haver é a omissão como está havendo agora. O que não pode, porque a omissão é um crime ainda maior, Paulo. A pessoa silenciar diante de uma arbitrariedade, porque isso é uma arbitrariedade. Cadê o dinheiro, governador? Cadê os 315 milhões que o senhor disse que era para obras emergenciais no estado do Piauí, que disse que era para continuar a rodovia, que disse que era para retomar o Rodoanel? É isso que se quer saber. Que planejamento se tem para esse dinheiro no curto prazo, já que eram obras emergenciais? E se eram obras emergenciais, são feitas sem licitação? Quais são os critérios adotados para contratar as empresas que farão essas obras? Terão qualidade essas obras? Realizadas por tais e quais empresas, contratadas dentro do critério de emergência, que não preconiza a realização de procedimento licitatório? Que é isso, rapaz? Que estado é esse? Que país é esse? Que você todo dia reverbera questionamentos que só encontram como respaldo o silêncio. É a resposta que se dá, é o silêncio. Paulo, é lamentável. É lamentável. Obras emergenciais, em que lugar do Brasil, em que lugar do Piauí? Se tem obras emergenciais que você está com o dinheiro em caixa há 1 mês e essas obras não são realizadas? Napoleão Bonaparte dizia uma coisa o seguinte: quando seus desafetos ou detratores estiverem cometendo erros, deixa eles errarem. Deixa eles cometerem os erros que eles quiserem. Só que não é o caso, não se trata de desafeto, não se trata de oponente, se trata do governo do meu estado, que eu gostaria de ver pujante, que eu gostaria de ver crescido, desenvolvido e capaz de gerar as condições e os meios para que todos nós possamos viver melhor do que vivemos hoje. Este é o nosso editorial de hoje. Muito bem, então o nosso